Olá pessoal, aqui é o Alexandre e esse é o canal Ansiedade para Ansiosos. A minha ansiedade ela é do tipo generalizada e ela possui a CID-10F41.1. Namorar é bom demais, a companhia, a cumplicidade, os momentos de carinho, mas como namorar pode ser difícil para quem tem ansiedade? Será que é possível ter relações sexuais de forma satisfatória ou justifica ter algum receio? Será que a performance é a mesma ou tem alguma coisa a ver com pressa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos e desde já eu agradeço o seu apoio. Namorar um ansioso é uma coisa mágica. A empolgação, a alegria, a falta de monotonia, as conversas intermináveis, a inteligência, aquela atenção, o desejo inconsciente que ele tem de se provar o tempo todo, que mantém a chama acesa. Mas o tempo passa e as prioridades das pessoas mudam, assim como o ritmo e a velocidade. Depois desse agito todo na vida, a pessoa percebe que também ficou ansiosa, mas que no fundo o problema não é esse, porque ela consegue se tratar e é só um comportamento temporário. Mas e o amor? A pessoa sente que é correspondido? Sente que o ansioso ainda se importa com seus sentimentos? Seja recente ou de longa data, o ansioso ele não vai achar fácil ter uma esposa ou uma namorada. Para começar, se trata dos sentimentos ou as emoções. Não é que sejamos do espectro autista, mas nossa ansiedade também descontrola quando nós lidamos com as emoções e sentimentos, mas não de uma forma exagerada como um autista, com sua sensibilidade extrema, mas o suficiente para desconcentrar, trazer desconfortos físicos e te fazer automaticamente mudar o foco da importância desses sentimentos como se fosse uma forma de diminuir as dores físicas, o desconforto e praticar uma certa insensibilidade. O ansioso ele precisa de defesas automáticas de uma forma constante e para tudo, mas no relacionamento ela toma a forma de uma insensibilidade aos sentimentos alheios, até nas amizades, mas não significa que o ansioso seja insensível. Mas em muitos momentos que a pessoa se abre e fala sobre coisas sensíveis para ela, você corta ou não pareceu dar a importância que a pessoa espera. Tem dois motivos para isso acontecer. No primeiro, é como se o assunto ou parte dele, naquele momento, te incomodou, seja por ser um drama ou um enredo triste, mas você já se sentiu mais desconfortável, te trouxe aflição, então começa a sua defesa automática. Essa defesa, ela se manifesta ou te fazendo desencorajar o assunto ou se mostrando impaciente, falando coisas que desencorajem a pessoa a continuar falando sobre aquilo, diminui a sua importância e até também aparenta implicar um pouco. Ou outro motivo, que é simplesmente trocar de assunto. Às vezes é coincidência, porque nós alternamos muitos assuntos e trocamos o tempo todo. Essa nossa defesa automática, ela tem fundamento. O sofrimento e o desconforto com dor física se sobrepõem à habilidade de sentir as emoções boas ou até de controlar e demonstrar mais sensibilidade. As pessoas que não têm ansiedade, elas têm demandas, elas querem expressar os sentimentos e não dá para manter as conversas o tempo todo longe de assuntos que são sensíveis para quem tem ansiedade. E não dá para fingir. Se a pessoa fala sobre como ela se sente, então ela está super atenta, porque isso é de certa forma um pedido de ajuda, não no sentido de decidir, e sim de confortar, se permitir ouvir ou ir respondendo, demonstrando atenção. E é o esperado. Para todos os outros assuntos, as pessoas podem até ter uma tolerância maior a você interromper, mas quando o assunto for essa sensibilidade que você precisa demonstrar, essa atenção ao drama, por mais que você sofra de forma real e isso possa te deixar desconfortável depois, mas é preciso escolher suas batalhas, não é possível evitar para sempre. Então, quando acontecer, tente tornar mais pontual. Por exemplo, a única forma de evitar completamente é dando atenção. Pelo menos, tente fazer a pessoa entender que quando acontecer, tem que ser para finalizar o assunto e não precisar ter essa conversa específica novamente. Se force a finalizar os assuntos que você acha mais sensíveis. Não é para impor nada, mas se você deixar a pessoa se sentir satisfeita, saciada, ela não vai se sentir encorajada para voltar a falar sobre aquilo. Mas se ocorrer, basta você educadamente dizer que vocês já falaram sobre isso. A pessoa reconhece e pode sentir que de fato não tem tanta importância e nem quer entrar nesse assunto novamente. Um ansioso, quando ele se importa com alguém ou ama essa pessoa, ele passa a se sentir mal por dentro e faz a ansiedade crescer quando ela narra coisas
que fazem ela sofrer ou que deixam ela infeliz. Um bom relacionamento não é impossível, mas eu já lhe adianto que não tem a ver com atributos físicos ou a beleza. Nem adianta tentar se relacionar com alguns tipos de pessoas. Você pode até ter gostos muito exigentes, mas você precisa de pessoas com paciência e sem serem explosivas e com intelecto. Não adianta ter esse desejo por emoção, porque o ansioso simplesmente ele não aguenta. O ansioso ele fica melhor com pessoas caseiras, estudiosas, calmas, tranquilas e sem confusão mental de rebeldia, ou que façam tratamento. Tudo diferente desses atributos e você poderá ter uma vida tóxica. Amar é forte demais e te faz sentir que sofrer é como se fosse uma prova de amor, que a pessoa vale esse sofrimento, que no futuro pode ser que a pessoa mude e passe a não incomodar tanto a sua ansiedade. E ressignificar é mágico, pode ocorrer, as pessoas até mudam, elas melhoram e tudo é possível, eu admito. Mas sofrer não é saudável. O ansioso ele tem limites bem específicos, que são a crise final. É o limiar de todas as síndromes. É quando tudo que você tem propensão a ter desperta em máxima intensidade. Gostamos de pensar que nós somos corajosos, porque a impulsividade nos faz ser inconsequentes e irresponsáveis às vezes. Então imagina a surpresa quando a síndrome do pânico começa. A ansiedade ela é cumulativa. O ansioso ele usa a distração ou instinto para diluí-la, mas não é fácil ou então garantido. Em apenas um dia, o ansioso com estresse suficiente, ele pode chegar a um pico de ansiedade e vai muito além. Pode precisar de intervenção médica e se estiver tendo, vai ter que tomar SOS, porque infelizmente às vezes só remédios conseguem controlar o nível da ansiedade. Os remédios para ansiedade, muitas vezes eles cortam o tesão e a libido, mas sem os remédios também não é exatamente fácil ter relações sexuais. Se eu vou falar sobre sexo, então começa com um aviso. O ansioso ele não tem pressa, não é sobre o tempo que as coisas duram, apesar de afetar ligeiramente, porque o ansioso ele também pode ser impaciente. Transar alivia muito a ansiedade. Esse tipo de endorfina que vem de algo muito prazeroso faz o ansioso começar melhor o dia, dá uma certa positividade, uma certa esperança. Mas como é transar para o ansioso? Tudo igual, é exatamente a mesma coisa que uma pessoa sem ansiedade. Mas claro, com uma pequena diferença, a concentração. O cérebro ansioso é peculiar quanto à velocidade dos pensamentos e às escolhas dos assuntos deles. A maior característica do ansioso é a confusão mental na hora do foco, e a libido e o tesão precisam do foco. O foco e a vontade também não são a mesma coisa. A vontade de transar, ela sempre vai existir, e o foco, ele oscila. Para uma pessoa normal broxar, basta que ela fique com tanta ansiedade ou vontade por alguém que a sua expectativa da performance ela fica muito além do normal e provoca um revés. Isso é bem longe do ansioso. A sua expectativa ela é sempre alta. Por transar e exigir concentração e foco, falar durante o sexo pode ajudar seu cérebro a não sair desse assunto. E não precisa ser nada pesado. E também não precisa xingar. Você pode falar algo carinhoso, mas o que falar aí depende de pessoa para pessoa. Tem ansiosos que eles não gostam de falar na hora do sexo, e a outra pessoa pode também não gostar. Nesses casos, assistir um filme pornô pode ajudar a manter o foco no sexo. E nem precisa ter som. O ansioso, só de olhar algumas vezes, volta a ter foco no que ele estava fazendo. Se não puder assistir durante, assista antes. Até olhar uma revista pornô pode te ajudar. Você só quer forçar seu cérebro a manter o sexo como o único assunto na sua cabeça. Às vezes até uma história pode ajudar mais. Leia um conto erótico antes da relação. Ficar com os detalhes da história na cabeça, pela complexidade dos acontecimentos da história, pode fazer você ficar pensando nela. Toda brincadeira saudável, como brinquedos e jogos eróticos, também pode manter seu foco. Nosso resumo precisa começar com o desconforto que o ansioso sente para lidar com as emoções do seu parceiro quando ele precisa desabafar. Automaticamente tentaremos não parecer mostrar interesse, porque as emoções do ansioso vêm de forma muito intensa, com dores e desconfortos físicos. A minha dica é tentar ao máximo não deixar o automático assumir e tentar fechar o assunto com o máximo de atenção em deixar a pessoa falar e se forçar a prestar atenção para interagir sem interromper. Por mais que o amor seja algo poderoso,
Se você é tratado com falta de paciência e tolerância, você corre o risco da sua ansiedade acumular muito e uma crise de ansiedade maior ativar as suas síndromes dormentes, e o desequilíbrio químico cerebral te fará dependente de remédios. Sobre sexo, resumir é se manter concentrado. A sua maior dificuldade é algo constante: pensar muito, pensar demais e pensar sobre tudo. Converse e explique que antes ou durante, se a pessoa interagir nessas falas e brincadeiras, elas ajudarão a manter a concentração. E se te constrange falar sobre isso com a pessoa, ou ela é muito tímida para vídeos ou ciumentos, é com você e seu cérebro nessas horas fantasiar um pouco. Lembra dos detalhes das transas passadas ou trechos de filmes pornôs. Seu foco precisa ser sexo. Se namorar para você traz muitos desconfortos, seja pela personalidade forte, seja porque ele é tóxico demais, saiba que a sua ansiedade é cumulativa e pode te fazer ter crises cada vez mais fortes e piores. Então é isso, pessoal. Comentem o que vocês acharam. Eu sei que eu estou me explicando demais antes de concluir e vou tentar focar em diminuir o tempo dos vídeos. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para ajudar nosso canal e um bom final de semana. Até o próximo vídeo, pessoal.